publicação, né? Então, aqui está o fluxo, né, que a gente usou a plataforma Prisma, que é própria para fazer revisões, né? Então, a gente tem aqui, olha, 239 artigos, 5 estavam duplicados, então a gente excluiu as duplicações, evidentemente. Um dos trabalhos que tinham sido publicados tinha sido retratado, então ele foi excluído também. Pelos critérios de inclusão e exclusão, 147 caíram fora, então foram selecionados 86 estudos, a busca manual incluiu 37, alguns trabalhos não puderam ser recuperados, tinham acesso difícil, os autores não responderam às demandas, então não foi possível analisar, foram 4 apenas. No final foram 119 artigos rastreados, mais uma avaliação profunda de fatores de inclusão e exclusão, e no final das contas nós chegamos para formular, né, para compor o mapa, 51 artigos que foram de fato considerados, né, com base nessa seleção ultramaster rigorosa. Então, aqui alguns resultados, né? Então, por exemplo, a distribuição quanto às bases de dados. Então, 74% das revisões que foram selecionadas, elas vieram, elas foram resgatadas, né, do PubMed, sistema PubMed Medline, né? E depois o sinal, Embase e BVS por último, né? Mas a grande maioria era de se esperar, né? Foi encontrada no PubMed. Os tipos de revisão, então, revisão sistemática foi 61% dos casos, né, das revisões resgatadas, apenas meta-análise foi apenas 8%, né, estudos de meta-análise simplesmente, sem revisão sistemática associada, revisão sistemática com meta-análise junto foram 25%, né, e revisão sistemática exclusivamente de trabalhos de estudo de ensaio clínico randomizado, né, foram 6%. Né? As outras revisões que não foram exclusivamente de ensaios clínicos, foram de estudos clínicos, mas envolvendo outros modelos de estudo além do ensaio clínico. Né? Bom, em relação ao desenho dos ensaios, né? Então, a gente tem ali 61% de ensaio clínico, dos estudos que compuseram essas revisões, né? 18% ensaio clínico randomizado ou não, né? E 21% envolvendo ensaios clínicos junto com estudos observacionais. Então, a grande maioria dos estudos das revisões sistemáticas incluíam ensaios clínicos randomizados. Né? E aqui uma coisa interessante que é a qualidade dos periódicos, né? Então a gente resgatou cada uma dos periódicos, dos 51 periódicos, né, que compuseram a seleção final, e aí nós fomos atrás da qualidade, né, e vamos ver um ranqueamento desses periódicos, né. Então a gente utilizou a classificação do SJR, né, que ela divide os periódicos em quartis, dependendo da posição no ranking, né, e também o índice de impacto, o fator de impacto. Né? Então, a média de fator de impacto das 51 revisões foi 9,38, que é uma boa média, né? E a gente pegar aqui entre os quartis 1 e 2, né, que são as revistas com melhor ranqueamento, isso correspondeu aí a 47% do primeiro quartil e 29% do segundo quartil. Ou seja, são revisões publicadas em revistas de muito alta qualidade. Né? Aquelas revistas mais simples, né? Por exemplo, que estavam no quarto quartil, corresponderam apenas a 8% das revisões, e sem classificação apenas 6%. Então, realmente, o grande volume, né, de revisões foi proveniente de revistas de alta qualidade. E aqui a distribuição mundial. Aqui a distribuição do local onde essas revisões foram publicadas, ou seja, em que país esses periódicos
são publicados, né? E já era de se esperar também, a grande maioria veio do Reino Unido, porque são revisões sistemáticas e o Reino Unido é o país onde isso é mais, esse tipo de abordagem é mais comum, é mais tradicional, é mais, né? É um país de liderança nesse tipo de estudo. Em seguida, Estados Unidos e Alemanha, né? Brasil tem também, um aqui da África do Sul, 3 na Índia, e assim vai, né? Mas, assim, de fato, o epicentro das revisões sistemáticas é o Reino Unido, e aqui não foi diferente, né? E aqui os países onde os estudos primários foram feitos, né? Quando foi possível resgatar essa informação a partir das revisões. Então, a gente conseguiu fazer mapear assim, onde se faz ensaio clínico de homeopatia de qualidade que resultaram nas revisões que a gente selecionou. E a gente, de novo, a gente vê aqui, olha, 17 na Alemanha, 12 no Reino Unido, 8 nos Estados Unidos, de novo os 3 países que ficaram aqui com um número maior, 7 vieram da França, Noruega, 6 da Índia, né, que é um país forte nesse tipo de estudo, 8 do Brasil, né, também a gente não deve nada para ninguém, e a distribuição foi bem mais espalhada pelo mundo, né? Até na Austrália, da Austrália veio um dado também, e assim por diante, né? Então, a gente tem uma visão global que, assim, as amostras que foram recolhidas, elas representam um mundo, assim, elas não são restritas a um país ou uma região. Isso é importante saber, né? Quanto às categorias das intervenções, a gente fez uma classificação para facilitar o entendimento. Então, no primeiro momento, a gente separou os medicamentos que eram formulações comerciais, com trademark, né, com um nome comercial, né, e a homeopatia de manipulação, que a gente chamou aqui de homeopatia clássica, né. Talvez no artigo a gente mude esse nome aqui, porque a Rachel me apontou uma questão que, no Reino Unido, homeopatia clássica é sinônimo de tratamento individualizado, então podia dar alguma confusão. Então, talvez no artigo a ser publicado a gente modifique essa nomenclatura, mas a classificação continua sendo a mesma. Ou seja, são medicamentos manipulados e prescritos de forma tradicional, né, de acordo com a prática homeopática, ou aquelas formulações comerciais vinculadas a um laboratório grande que tem uma distribuição mais ampla, né. Mas você vê, que a grande maioria veio da homeopatia clássica tradicional, né, feita hahnemannianamente, né. E a gente tem aqui também uma divisão dentro da homeopatia, a partir dos medicamentos manipulados, ou seja, excluindo as formulações comerciais, a gente comparou aqui, olha, a abordagem do estudo, né, de cada um dos estudos. Então, homeopatia clínica corresponde àquela homeopatia feita para tratar uma doença específica. Por exemplo, uma contusão, você dá arnica, né? Isso é homeopatia clínica. O tratamento individualizado se baseia numa anamnese profunda e a tentativa de identificação do simílimo, né? O uso de complexos isoterápicos, alguns estudos abordavam assim, homeopatia, ponto. Sem explicar exatamente qual que era a abordagem, existiram alguns estudos assim, com essa estratégia não especificada, e o tratamento semi-individualizado era um modelo experimental interessante que o autor do estudo, ele tem uma lista de medicamentos e ele só vai incluir pacientes no estudo cujo simílimo se inclua naquela lista, né? Então, alguns estudos tiveram esse desenho instrumental, a gente colocou aqui em verde, correspondeu a 5%. Então, de novo, no tratamento individualizado, homeopatia clínica, juntos, corresponde à grande maioria dos estudos. Em termos de desfecho, né? Então, a gente tem aqui, olha, uma divisão bem igual entre os diferentes desfechos, então não teve uma afecção que foi muito mais estudada que as outras, não, então uma distribuição bem homogênea das diferentes afecções. Então a gente colocou aqui, ó, doenças crônicas, doenças infecto-contagiosas, doenças metabólicas, dor, saúde mental, saúde reprodutiva, saúde bucal, bem-estar e qualidade de vida, aqui saiu errado, tem um azinho aqui, e outros assuntos que a gente reuniu aqui num grupo, né? Porque senão vai ficar uma pizza com uns pedacinhos muito pequenininhos. Esses foram os principais assuntos, né?
E chama atenção aqui, bem-estar e qualidade de vida são apenas 7%, né? E isso é interessante, porque talvez a gente precise, nos próximos estudos, observar isso aqui com mais atenção, porque é onde a homeopatia tem a maior chance a maior probabilidade de mostrar os seus efeitos, porque independente da afecção, o bem-estar do paciente é a primeira coisa que aparece, né? E a homeopatia é assim que ela faz. Então, essa é uma abordagem que precisa ser melhor explorada nos próximos estudos. Em relação aos resultados, a gente classificou também, né? Então, o resultado positivo era aquele que tinha diferença estatisticamente significante do controle, né? E que e cujo estudo primário, né, ele obedecia uma qualidade metodológica perfeita, aceitável, bem ranqueada, e existe uma métrica para isso também, né? O potencialmente positivo eram aqueles estudos que tinham significância estatística em relação ao controle, mas cujo autor da revisão apontava algum risco de viés, né? Então, assim, você fala, o resultado deu positivo, né? Deu diferença estatística, mas, puxa, mas tem um risco de viés aqui, tem outro ali, será que dá para confiar no resultado? Será que não? Então, gerava-se alguma dúvida, e geralmente o autor da revisão colocava isso na discussão e falava assim, olha, não sei, né? É meio inconclusivo, porque, de repente... Então, assim, isso a gente viu com uma certa frequência, né? Então, mas espera aí, mas teve significância estatística, e aí, como é que a gente faz? Então, é potencialmente positivo. Então, existe o potencial de um resultado positivo, mas precisa de ter um pouquinho mais de estudos futuros, resolvendo a questão dos riscos de viés, para a gente decidir se esse resultado ele vem para cá, positivo mesmo, ou não, ou simplesmente não tem efeito, e aqui a gente tem só um resultado enviesado, né? Então, isso aqui é um potencial para a gente falar, olha, precisa estudar mais, tem que ter mais estudos, né? Foi importante essa divisão, porque se a gente se basear simplesmente, se a gente fosse basear simplesmente na discussão de cada revisor, a gente não ia chegar a conclusão nenhuma, ia ser tudo inconclusivo, porque assim, é uma variedade muito grande de artigos que foram resgatados por cada uma dessas revisões, com várias doenças envolvidas, com vários medicamentos, com várias potências, é muito variado, né? E a metodologia variava muito também de artigo para artigo, então essa classificação ajuda a entender, a mapear onde a gente tem as respostas bem definidas e onde a gente precisa melhorar ainda, né? Tem os resultados inconclusivos, né? Ou seja, os dados são controversos e que não é possível chegar a uma conclusão, e o próprio autor afirma isso, né? O autor da revisão e às vezes também do estudo primário, né? E estado negativo eram aqueles resultados que só reportavam efeitos adversos e mais nada, né? E o que a gente viu aqui, somando todas as intervenções que a gente estudou, né, todas as categorias de estratégias homeopáticas, a gente viu aqui resultado negativo nenhum, artigo zero, tanto nem aparece aqui na pizza. Inconclusivo apenas 11%, positivo, sem indubitável, 16%, potencialmente positivo, 33%, e sem efeito, 40%. Então, a gente tem aqui praticamente metade das revisões sistemáticas traziam resultados ou positivos ou potencialmente positivos, né? Então, dá para ver a importância aqui da gente refinar a metodologia para a gente desmembrar esse potencialmente positivo e ver quantos desses resultados viram azul, né, ou caem para esse grupo aqui, na medida em que a metodologia vai sendo aprimorada nos próximos anos, né, que é o que a gente espera. E, aliás, a principal contribuição desse mapa é justamente essa, né? Mesmo assim, juntando os dois grupos, dá 50%, que não é pouco, né, não é um resultado desprezível. Separando por tipo de estratégia, né, então, olha, homeopatia clínica, tratamento individualizado e os complexos tiveram mais ou menos a mesma distribuição, né, em termos de
porcentagem entre resultados positivos e potencialmente positivos e aqueles sem efeito, né? Os isoterápicos teve um perfil um pouquinho diferente, né? Uma grande quantidade de artigos potencialmente positivos e alguns positivos e um número menor de sem efeito. Então, aqui mostra de novo que assim, o estudo do isoterápico ainda precisa. Vamos ver o que está acontecendo, que a gente pode a gente poderia refinar mais a metodologia para a gente conseguir ter um resultado mais robusto nesse sentido. Mas mesmo assim, é uma quantidade grande de resultados. Juntando positivo com potencialmente positivo, é uma área, mostra, se a gente juntar o azul com o amarelo, claramente a gente vê que é uma área muito promissora, né? Mas a gente precisa dar aquela melhoradinha na metodologia, né? Aqui é uma distribuição feita de uma outra forma, para a gente ter uma ideia visual das mesmas coisas, né? Então, aqui o tipo de resultado e o tipo de intervenção, né? O próximo gráfico, ele é mais resumido. Então, eu juntei aqui, olha, as chamadas evidências possíveis, eu resolvi dar esse nome, evidências possíveis. Então, aqui, o que são as evidências possíveis? Aqueles resultados positivos e potencialmente positivos reunidos num único grupo, comparados com sabidamente sem efeito, né? Então, a gente vê uma predominância aí nas diferentes abordagens, especialmente tratamento individualizado, onde a diferença foi maior, e nos isoterápicos, onde a diferença foi maior, né? E nos não especificados, o tratamento semi-individualizado, né, teve uma inversão aqui, né? Só que esses dados eu não me impressionaria muito com eles, porque o N foi muito pequeno aqui. Então, é possível que essa estatística aqui, à medida que a gente tenha mais trabalhos com essa não especificado, tende a desaparecer, porque não é inadmissível daqui para frente a gente ter um trabalho que não especifique o tipo de homeopatia usado, né? Então, isso vai desaparecer com o tempo. Mas o semi-individualizado é um modelo interessante, que se for mantido, e o N aumentado, é possível que essas relações fiquem mais claras. Então, por enquanto, não, aqui eu olharia com mais reserva esse resultado. Mas essa escadinha aqui, ela é muito clara, né? E é muito clara que a gente tem essa tendência a ter um resultado, uma evidência possível, mas precisa melhorar a nossa metodologia, né? Aqui, isso é interessante também, né? Isso foi uma sugestão até da própria Mariana, que é a coordenadora, falou assim, olha, tenta ver se a distribuição dos resultados, ela é diferente em relação aos tipos de revisão sistemática e a qualidade da revisão sistemática, né? Então, a gente vê aqui que, independente do tipo de revisão sistemática, então, os positivos, resultados potencialmente positivos, ou os sem efeito, ou os inconclusivos, tanto faz o tipo de resultado, a distribuição entre os tipos de revisão foi exatamente o mesmo, muito parecido, né? Então, não houve um viés, olha, a revisão sistemática sem meta-análise deu um monte de resultado positivo e quem fez meta-análise deu um monte de sem efeito. Não, isso não aconteceu, né? Então, assim, a distribuição ela é igual para qualquer tipo qualquer modelo de revisão. Então, não houve esse viés de publicação, digamos assim, o viés do tipo de revisão interferir no resultado. Isso não aconteceu. E o grau de confiança da revisão. Então, o resultado que foi obtido pela avaliação do Amstar 2, que é a métrica que analisa a qualidade da revisão sistemática, né? A equipe que fez essa análise pelo Amstar classificou as revisões em nível alto, baixo e criticamente baixo, né? Com base em um questionário de 16 perguntas, que é o método Amstar 2, que diz respeito a aspectos específicos na construção da revisão sistemática, né? E esses artigos com maior nota no Amstar, né, chamado confiança alto, eles tiveram uma certa distribuição de resultados positivos, em efeito, potencialmente positivos e inconclusivos, uma distribuição bem equalitária, né, entre eles. Também isso foi muito parecido no grau de confiança baixo e no criticamente baixo, quer dizer, a mesma coisa, o resultado não tem relação com o nível de qualidade da revisão, né? Ou seja, as revisões mais fraquinhas publicaram resultados positivos, as revisões melhores publicaram resultados negativos. Não, isso foi igual para todas, ou seja,
esses resultados eles não têm um viés em relação à qualidade da revisão, né? Bom, então vamos para as evidências, né? Então aqui eu coloquei a foto do Chitãozinho Chororó, porque quando eu falo em evidências, inevitavelmente eu lembro da música. Para aquelas pessoas que estão assistindo que não são brasileiras, acho que cabe aqui uma explicação, né? No Brasil é muito comum um tipo de música country que a gente chama de música sertaneja, né? Essa é uma das duplas. Essas músicas são cantadas em duplas e esses cantores cantam em terça, né? E é uma característica desse tipo de música, e essa é uma das duplas mais famosas que tem no Brasil, e essa é o nome de uma música cantada por eles, e que também acho que é a mais famosa da dupla. Então a gente acaba falando em evidências, eu logo lembro da música e dos cantores, né? Então a gente tem aqui nas evidências, né, um grupo de 7 artigos de revisão sistemáticas que receberam nota máxima na avaliação do Amstar. Ou seja, são revisões bonitinhas, como do jeito que tem que ser, de acordo com todos os critérios do Cochrane, né? E isso se refletiu na análise do Amstar 2, né? E então aqui é a nossa cereja do bolo, né? Na verdade, esse é o cabinho da cereja do bolo, é o topo do topo da pirâmide, né? Das evidências. E o que esses trabalhos mostraram para a gente? Isso aqui é uma foto do mapa mostrando o supra-sumo, assim, o que a gente tirou de informação dessas 7 melhores revisões, né? A gente vê aqui representado graficamente as bolinhas verdes, são resultados positivos, as verdes inteiras e as verdes vazadas, potencialmente positivos, né? Então, a escolha da cor é mera coincidência, tá? Assim, a gente colocou em bolinha verde branca, aqui as melhores revisões e os resultados mais expressivos. Isso não tem nada a ver com Palmeiras, o fato de Palmeiras ser campeão da Libertadores pela segunda vez consecutiva, mas foi só uma coincidência, tá? Então, aqui a gente tem essas bolinhas verdes, e verdes vazadas, que são os potencialmente positivos. Dos resultados positivos, a gente tem algumas afecções que foram sinalizadas aqui, foram identificadas. Por exemplo, fibromialgia, com tratamento individualizado, otite média com tratamento individualizado, diarreia com tratamento individualizado e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças também. E também um outro artigo em que apareceu potencialmente positivo, e outras afecções como infecções respiratórias, resfriado, né, infecções respiratórias também, potencialmente positivo, periodontite, potencialmente positivo, outros transtornos gastrointestinais também, e aqui no transtorno de hiperatividade. E uma formulação manipulada de uso oral, um complexo homeopático teve um resultado positivo para síndrome pós-menopausa, né? O que isso significa? Que a homeopatia só pode ser usada para essas afecções? Claro que não, né? A gente selecionou artigos para ver dentro do que tem de melhor hoje o que sai. Saiu isso aqui. Então, hoje a gente pode afirmar que isso aqui representa uma pequena sinalização, né, de que a gente tem evidência robusta sobre a efetividade clínica da homeopatia. Hoje a gente tem sobre essas afecções e essas intervenções que foram estudadas. Na medida em que os artigos mais estudos vão sendo feitos, mais revisões vão sendo feitas, quanto melhor for a qualidade desses artigos, dessas revisões ao longo do tempo, daqui para o futuro, esse quadro vai engordar. Esse é o objetivo, né? Isso aqui é uma sementinha para um futuro, né? A gente poder ter um quadro de um monte de evidência robusta a partir de uma série de outros estudos que estão por vir, né? Bom, então, como conclusão, a gente tem aqui, olha, que sim, existe evidência sobre efetividade de homeopatia para várias condições, né? 76% das revisões foram publicadas em periódicos de muito bom ranqueamento, né? Considerando aqui o sistema SJR, que é o principal indicador desse tipo de ranqueamento. Os resultados foram igualmente distribuídos entre os tipos de revisões e entre os scores do Amstar, ou seja, não houve nenhum tipo de viés em relação
ao tipo de revisão, ao tipo de revista, né, e o resultado. Aqui também é importante falar do tipo de revista, porque as revistas eram de qualidade e quando a gente compara a distribuição entre os tipos de revista, a gente também não vê diferença, né, entre o resultado e o tipo de revista, né. Isso tem resultado positivo e sem efeito em qualquer tipo de revista, tanto as melhores quanto as não tão boas. Aliás, boas são todas, né, porque são revistas indexadas, mas no ranqueamento são aquelas que estão no topo, e aquelas que não estão no topo, elas têm uma distribuição igual de resultados, né, então também ninguém rouba nesse sentido não, então não tem um viés nesse sentido, né. Existe uma diversidade grande de estudos e um pequeno número de estudos para cada condição, né, então, como eu falei, assim, é muito diverso. Os estados, eles são muito espalhados, né, pulverizados em estudos diferentes, né, que usam potências diferentes, medicamentos diferentes, para afecções diferentes. O tratamento é feito por uma metodologia por um autor, outra metodologia pelo outro autor. Então, essa miríade de resultados muito variados, ela dificulta a revisão sistemática e dificulta chegar a uma conclusão mais concisa, né? Então, é uma grande heterogeneidade de protocolos, né? Então, como é que a gente pode melhorar e ficar a acurácia, né, e a relevância dos estudos futuros, né? Uma coisa importante se observar aqui, que até o próprio Biratã acrescentou esse item na discussão do trabalho, não confundir a padronização da abordagem homeopática, do tratamento homeopático, para fazer um ensaio clínico, fazer um estudo científico, da abordagem que se usa na prática clínica do dia a dia, né? Então, o fato de você ter que padronizar melhor a tua abordagem clínica para fazer um estudo, não significa que você vai ter que seguir aquela tabelinha rígida no teu dia a dia. Os homeopatas não gostam disso, eles querem ter a liberdade de perceber o paciente e encontrar o melhor caminho, a melhor estratégia para cada um dos pacientes, porque isso é a individualização do tratamento, essa é a base da homeopatia. E isso não pode ser perdido, claro que não. Mas quando você faz um estudo, esse estudo ele tem que ser padronizado, senão você não tem um estudo, não tem um resultado confiável. Então, uma coisa é fazer o estudo, outra coisa é a tua prática e a tua relação com os pacientes, né? Esse é um primeiro ponto para se abordar, porque é muito comum a gente ver alguns homeopatas resistentes à questão da padronização metodológica, achando que ele vai ser engessado na sua prática, e não é isso, né? A gente está falando de estudo, está falando de pesquisa, não está falando de prática do dia a dia. Bom, então, como melhorar a acurácia, a relevância desses estudos? Primeiro, observar os princípios de boas práticas clínicas, porque isso ajuda a normalizar um monte de coisa e diminui um pouco essa variedade que isso obviamente gera um viés, como a gente viu aqui, né? Então, uma padronização melhor do tratamento não significa tratar todo mundo com uma coisa só, até pode ser, numa homeopatia clínica, mas não, você pode fazer a individualização? Pode, contanto que você padronize o método de individualizar, né? E aí fica tudo mais fácil de você observar e ter resultados mais consistentes, né? A elaboração de protocolos por equipes multidisciplinares, isso é fundamental, incluindo homeopatas e não homeopatas, ambos com expertise em pesquisa clínica e epidemiológica, porque várias cabeças pensam melhor que uma cabeça. E se você ouvir um não homeopata que tem uma boa experiência em pesquisa clínica, ele vai te dar uma série de dicas e de pontos e vai te apontar uma série de inconsistências de um projeto que você pode ter pensado inicialmente, e conversando a gente chega numa coisa ideal, né? E da mesma forma, se você faz uma pesquisa clínica sobre homeopatia apenas com não homeopata trabalhando, também não vai prestar, porque tem uma série de particularidades da homeopatia que muitas vezes não são consideradas no estudo. Se os dois se juntam e conversam,
né, que nem gente grande, dá para chegar no protocolo ideal, um protocolo bacana, fazer um ensaio clínico consistente, e se todo mundo fizer isso, a gente vai ter um monte de ensaios clínicos consistentes, e no final a gente vai ter revisões sistemáticas igualmente consistentes, e aí as evidências vão aparecer cada vez mais, né? Simples assim, tem que ter só essa iniciativa da gente. É uma questão de organização apenas, né? Assim, essa é a minha conclusão que eu consegui aprender com toda essa experiência ao longo desse ano, né? E considerar uma abordagem, né, do quadro clínico global do paciente, isso é fundamental, porque é, é o que a homeopatia faz, né? Então não adianta a homeopatia fazer isso e você está estudando aquilo e falar, não tem evidência, não tem evidência. Sim, mas você está estudando uma coisa que a homeopatia não faz, então não adianta, você não vai achar evidência, né? E utilizar os marcadores disso. Então, por exemplo, tem uma série de ferramentas para estudar a qualidade de vida, isso pode ser melhor explorado nesses, né? E escolher muito bem, e analisar muito bem, na hora de fazer um protocolo, analisar muito bem de que forma esses desfechos vão ser analisados, né? Outro dia eu estava estudando uma revisão sistemática, que não entrou aqui no mapa, porque era uma revisão sistemática sobre mastite bovina, e a gente aqui só analisou trabalhos que incluíam estudos clínicos humanos, né? Então essa revisão não entrou no mapa. Mas eu estava lendo essa revisão sobre mastite bovina tratada com homeopatia. E o autor da revisão sistemática, ele fala o seguinte, olha, não há evidência que a homeopatia possa tratar mastite, porque nós... Ponto. Aí quando eu fui ler o artigo, ele falou o seguinte, critérios de inclusão e exclusão, ou definição dos outcomes, né, ou dos desfechos. Contagem microbiológica, né, avaliação microbiológica, presença ou ausência de micro-organismo e quantidade de unidades formadoras de colônia, né, daquele micro-organismo que estava sendo tratado, e scores um score de análise metabólica da mama, que se usa para bovino e tal, que é clássico também na medicina veterinária. E aí, quando você começa a observar o jeito de analisar o outcome, o estado global do paciente e uma série de outros sintomas sistêmicos não foi considerado, né? Fazer um antibiograma, vai com uma análise de cultura de bactérias com homeopatia, não vai resolver, porque a homeopatia não é antibiótico, nunca vai ser, nunca vai matar a bactéria, e é isso, não é isso que faz. Ela faz outra coisa, né? Então, às vezes, o autor, não sabendo que a homeopatia faz outra coisa, quer estudar homeopatia como se fosse um antibiótico, chegou à conclusão que não é um antibiótico. Nem precisava fazer estudo para saber que a homeopatia não é antibiótico, porque não é mesmo, né? Se ele tivesse conversado com o homeopata, falou, não adianta estudar isso, você vai chegar num resultado redundante, né? E o MCT, né, aquele estudo metabólico, ele indica o nível de leucócito no leite. Que para um animal não tratado, quanto maior a quantidade de leucócito no leite, claro, maior a mastite. Mas para um animal tratado com homeopatia, pode ser que aumente leucócito no leite. E não significa que a mastite piorou, mas significa que o animal está respondendo à infecção. Então, são dois parâmetros que isoladamente não avaliam o outcome que se espera do tratamento homeopático. Por que isso aconteceu? É um erro de desenho. Por que isso aconteceu? Porque o autor não era homeopata e não chamou um homeopata para ajudar ele, não. Ele quis fazer sozinho. Então, isso que a gente tem que mudar essa mentalidade, sabe? Está na hora de a gente começar a conversar, ouvir o contraditório, né? Porém, às vezes, depois você descobre que o contraditório nem é tão contraditório assim, ele é complementar, ele te ajuda na construção de um modelo, né? E aí dá para a gente fazer um monte de coisa bacana, basta a gente parar e conversar uns com os outros, né? Então é isso, obrigada pela atenção de vocês, espero não ter passado do horário, mas tinha bastante coisa.